Boa noite, Grazi. Boa noite a todas. Eu quero agradecer a Grazi e a Bernadette por me incentivar a estar aqui contando um pouquinho do meu testemunho, um pedacinho ainda. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, eu fugia desse lugar aqui. É a primeira vez que eu pego o microfone nessa igreja, para vocês terem ideia. Mas eu quero me apresentar. A Grazi já falou que eu sou a Nanda, para quem não me conhece. Eu sou casada há 6 anos com o Rondon. Tenho uma filhinha de 1 ano e 10 meses, a Sara. E eu me converti há 4 anos. Me converti depois do meu casamento. E antes disso, eu vivi o pior período da minha vida emocional. Nós nos casamos em 2018, e final de 2018. E por volta de 2019 eu conheci o feminismo. Um movimento que, de uma maneira muito sutil, ele nos leva a viver de forma totalmente contrária aos princípios bíblicos. E eu comecei a navegar nesse mundo que pregava o respeito, a liberdade, a igualdade entre homens e mulheres, principalmente focado na mulher. E eu não percebia que eu estava me afundando em uma depressão. E foi algo assim tão encantador que eu realmente não notei que quanto mais eu buscava ser livre, como pregava o movimento, buscava os meus direitos, que eu achava que eram os meus direitos, mais eu me tornava escrava de ideologias diabólicas mesmo, que tem como principal finalidade destruir a instituição casamento, né? Isso, entre homens e mulheres. Sim. E eu me tornei uma esposa insuportável. Eu queria ser tratada como rainha e eu não queria servir no meu lar. Eu não queria ser submissa. Eu tinha aversão a essa palavra. E eu comecei a ter aversão à figura masculina. Olha isso. Tudo o que o meu esposo falava ou pedia para mim era machismo. Então, assim, para ser bem simples, nos mínimos detalhes, se ele pedisse para esquentar uma janta, eu falava desse jeito. Esquenta você, não vai cair seu braço. Isso era sempre, não era um dia que eu estava cansada, era sempre. Uhum. E aí eu entrei nisso de querer tudo do meu jeito, da minha forma. Eu queria liderar na minha casa. Eu queria ser a que realmente manda. E aí eu entrei nisso e eu não percebi que eu estava realmente entrando na minha pior fase emocional. Sim. E aí eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade, com ideação suicida. Uhum. O meu marido, ele era a única pessoa que via eu falar que eu queria me matar. Porque eu entrava numa crise de briga. Porque basicamente, a nossa vida virou assim, isso foi 2019, 2020 e 2021. Uhum. Esses quase 3 anos, a minha vida era acordar brigando e dormir brigando. A gente Sim. não tinha paz na nossa casa. E isso foi criando um abismo entre nós, muito grande. Porque eu queria, a todo custo, que as coisas fossem como eu achava que era o certo. Sim. E eu não percebia que ele não podia fazer o que eu queria, porque ele não foi programado para isso. E eu não podia fazer o que eu queria, porque eu também não fui programada para isso. Então, eu estava querendo inverter os papéis. E a gente não percebe isso quando a gente entra nesse mundo, porque parece ser muito bom. Parece ser algo assim que a gente precisa ser respeitada, claro que precisa, a gente precisa ser livre, claro que precisa. Mas a verdade é que ele vai invertendo e a gente vai tomando essa aversão mesmo. Sim. E aí ele era a única pessoa que via eu nas minhas crises de briga, eu falava que eu ia me matar, porque é como se eu quisesse dizer a ele assim, já que você não vai aceitar, pelo amor, então você vai ter a dor de me perder. Nossa. E isso foi ficando insustentável para ele, porque ele falava assim, eu não posso continuar com isso, porque isso vai acontecer e aí eu vou me sentir como? Eu vou ser o maior responsável pela sua morte. E ninguém sabia. E a única coisa que me parava era ele falar que ia chamar os meus pais. Uhum. Até que um dia, numa dessas crises, eu cheguei a ir no banheiro e gente, eu surtava de um jeito que não era normal, era demoníaco mesmo. Era algo assim que só o Rondon sabe o que ele passou. E ele nunca falou mal de mim para ninguém, nunca falou isso, mas só ele sabe.
E aí eu cheguei a me trancar no banheiro e eu levei um cabo de um carregador. E eu comecei a prender no meu pescoço. E aí meus olhos começaram a piscar, uma sensação horrível. Aí ele não tinha falado que ia chamar minha mãe. Quando eu escutei a voz da minha mãe. Aí aquilo, minha mão abriu assim. A minha mãe, ela é cristã desde que nasceu e ela ora por mim desde então. Então aquilo assim mexeu muito comigo. Ela falou: "O que você está fazendo?" Aí eu fiquei muito abalada. Eu falei: "Eu não sei", porque todas as vezes que passava é como se não fosse eu. Eu ficava tão arrependida, tão frustrada. E aí era hora de pedir perdão, mas no outro dia eu fazia tudo de novo, porque eu não tinha base, eu não tinha princípios, eu não conhecia. Jesus. Exatamente. E isso nos levou à nossa pior crise no casamento, que a gente chegou a ficar um período separados. E quando eu me vi nesse lugar sozinha, no fundo do poço, naquele lugar em que ninguém mais conseguia me ajudar, porque eu nem queria ninguém perto de mim, o Senhor me encontrou naquele lugar. Amém. Porque, como diz o salmista, um salmo que eu amo muito, que é o 139, onde poderei me ausentar do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço à mais profunda sepultura, tu estás. E ele desceu à sepultura para me encontrar. Amém. E quando ele me encontrou, eu achei que ele ia passar a mão na minha cabeça, falar que eu estava certa. Tadinha da minha filha. Vem cá, papai está aqui. E, para minha surpresa, ele me chamou para o maior desafio da minha vida. Para algumas pode ser tão simples como para a Grazi, mas para mim foi muito difícil, que era me despir do meu ego, porque o meu ego, apesar de eu ser tímida, eu me achava a dona da razão. E ser liderada pelo meu esposo e servir no meu lar. Servir, para mim, era a maior dificuldade do mundo. Eu amava ser servida e eu odiava servir. Odiava. E o Senhor falou: é para esse lugar que você vai. E aí, Grazi, o que mais me surpreendeu e me surpreende até hoje, porque a gente está nesse processo de cura e restauração que está assim, maravilhoso, é que quanto mais eu faço isso, quanto mais eu vivo a submissão bíblica, que eu achava que era um absurdo, quanto mais eu sirvo no meu lar, sirvo o meu marido, quanto mais eu me deixo ser liderada por ele, eu dou esse lugar para ele, mais feliz e livre eu me sinto. Mais realizada. Então, assim, o servir, ele me preenche, porque eu estou fazendo exatamente o que eu fui programada para fazer. Por mais que a gente chegue no final do dia cansada, a gente está ali, né, esgotada. O cansaço é físico, porque na mente, no espírito, você está bem, que você está fazendo o que você foi chamado para fazer. Amém. E o meu esposo, depois disso, também ele alavancou, porque ele assumiu a postura dele. Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo acontece. E aí, depois disso, no nosso casamento hoje vive em paz, para a honra e glória do Senhor. Amém. E a nossa filha, a Sara, ela como falar de um filho sem emoção? Veio para... ela representa muito essa fase nossa, porque a Sara, ela transmite paz. Caso a minha depressão foi por tentar viver algo que eu não fui programada para viver. Sim. A ansiedade, eu ainda convivo com ela, e a minha cura para a ansiedade veio pela medicina, pelo medicamento. Sim. E pela atividade física. Mas a depressão eu fui curada realmente quando eu conheci o Senhor. Amém. E aí, o que eu entendo, Grazi, é que a gente tem que ter muito cuidado com esses movimentos atuais que pregam essa liberdade para a qual o Senhor não nos chamou. Sim. Porque a verdadeira liberdade é igual uma frase que eu vi esses dias: nós só somos livres dentro dos limites criados por Deus. Fora desse limite, a gente entra na mais suja e escura prisão. É verdade. E é isso que fica do meu testemunho. Amém. Interessante. Pode bater uma salva de palmas.